Olá, vamos dar continuidade ao nosso curso de ética. E o nosso assunto hoje é bioética. O que é bioética? Bioética são questões éticas relativas à vida. Com o avanço da tecnologia e com o avanço da ciência, trouxeram novos desafios. A gente vai falar sobre clonagem, vai falar sobre células-tronco, engenharia genética, eutanásia e aborto. São questões que, com o avanço da biomedicina, com o avanço da biologia, das técnicas produzidas da ciência, trouxeram mudanças que representam desafios éticos. Antes de começar sobre esses assuntos clássicos da bioética, vamos trazer para o nosso cotidiano. Durante a pandemia de coronavírus, nós vivemos um dilema que foi lançado para a sociedade, para os nossos gestores, né? Vamos priorizar o quê? Vidas humanas ou a economia? São duas necessidades, né? A vida, a função vital das pessoas, ou a economia, que também é necessária para a sobrevivência. Então, equilibrar isso daí foi um desafio que nós estamos vivendo, que foi evidenciado aí com a crise de coronavírus. Um outro dilema ético que nós vivemos, os nossos profissionais de saúde foram desafiados, porque a ética médica diz, a regra de conduta dos médicos é todas as vidas são iguais. E os nossos profissionais de saúde foram lançados ao desafio, durante o auge da pandemia, no comecinho, lembra? Entre escolher quais vidas humanas eles iam priorizar, porque na escassez de respiradores, eles tinham que priorizar. Isso foi um desafio, né, gente? Quem escolhe, quem decide? Então, a gente vai falar sobre isso, é o tema da bioética, questões filosóficas relativas à vida, né? Desafios éticos. Vamos começar falando sobre clonagem. Clonagem, gente, com o avanço da técnica e da ciência, nós somos capazes de reproduzir a vida humana. A vida. Começamos, vejam a imagem. Essa é a imagem do cientista que criou em laboratório, por uma técnica de clonagem, a ovelha Dolly. Isso trouxe uma questão, né? Porque na tradição judaico-cristã, da qual nós somos herdeiros aqui, a nossa cultura ocidental, a vida é do Criador, o Criador que cria a vida. E nós chegamos em um momento da história em que o ser humano é capaz de recriar a própria vida. E qual é a questão ética? Nós podemos fazer isso ou não podemos? Porque na tradição a vida é dada e tirada por Deus, digamos assim, na tradição judaico-cristã. E agora os cientistas, de acordo com o desenvolvimento da técnica e da ciência, nós podemos reproduzir a vida. Então isso é um desafio. A gente vai falar sobre outros temas também. Eu trouxe até um gráficozinho para vocês olharem. Vamos generalizar, simplificar para vocês entenderem. Vamos colocar assim, que na tradição era o pensamento, a fé e a religião. Então a vida, ela pertence aos mistérios da criação divina. A reprodução, ela era dada de forma natural, por uma relação sexual entre um homem e uma mulher. Agora, com o avanço da ciência, trouxe mudanças sociais, em que a técnica e a ciência, a vida, ela é um processo biológico. E sendo um processo biológico, a reprodução, ela é um processo técnico-científico que pode ser feito em laboratório. Por isso que é uma questão ética. Meio que a gente ainda está no desafio, assim, entre essa mudança de pensamento. Entre o que era a tradição, né, o mundo regido pela fé e a religião, vamos simplificar assim, e essa tendência contemporânea, onde a técnica e a ciência já produzem uma nova forma de ver o mundo e de fazer, entre elas a vida. Vamos continuar? Sobre reprodução. Hoje em dia, a reprodução artificial, por técnicas in vitro, já está muito comum, mas quando surgiram essas técnicas, gerou polêmica, porque a sociedade ainda estava num momento de transição para aceitar essa mudança. A técnica de reprodução em laboratório, olha que coisa boa, vamos olhar os dois lados, levando a nossa linha de equilíbrio, né? Buscar sempre o meio termo entre as coisas. Vamos olhar o lado positivo e depois a gente apresenta as questões em torno disso. As clínicas de reprodução artificial trouxeram acesso à maternidade. Muitas mulheres que não podiam ter filhos puderam
ser mães, né, receberam a graça de ser mãe através de uma técnica em laboratório. Olha que lado bom. Agora vamos olhar o lado negativo. Ó, houve uma espécie de mercantilização, as indústrias, as empresas, um interesse comercial em torno disso. Surgiram muitas clínicas de reprodução artificial e teve até o caso do Dr. Roger. Gente, eu trouxe para vocês o Dr. Roger porque foi tão escandaloso, foi tão antiético essa prática que virou até minissérie da Globo. Olha, ele representado por um ator da Globo. O Dr. Roger, ele para lucrar, ele usava de mecanismos muito antiéticos, que feriam tanto a ética médica, quanto a ética, os valores que regem a sociedade. Pesquisem na internet para vocês verem o que ele fazia. O Dr. Roger é um caso negativo disso, que em nome da mercantilização disso, usou procedimentos antiéticos para conseguir, a todo custo, fazer com que as mulheres engravidassem. Pesquisem na internet o caso dele. Então, um caso negativo, né? De que a ciência, o avanço da ciência veio para melhorar a nossa qualidade de vida, ampliar o nosso acesso às mulheres, por exemplo, à maternidade. O lado negativo disso, por exemplo, a mercantilização, os interesses particulares em torno disso. Ó, essa é a clínica do Dr. Roger, minha gente. Pela arquitetura, a gente vê, né, que é meio que um acesso, já uma seleção econômica a esse tipo de tratamento. Só as mulheres de classe média alta, geralmente, têm acesso, é muito caro. Então, aí a clínica do Dr. Roger, que vocês vão pesquisar na internet o caso dele. Agora a gente vai falar sobre engenharia genética e eu trouxe para vocês como nesse tema também está presente, né, o lado positivo e o lado negativo. Olha, eu coloquei até a dualidade entre bem e mal. Lado positivo, olha só, bem recente, né? Os cientistas estão fazendo um mapeamento genético do coronavírus e a partir desse conhecimento da genética do vírus produzir uma vacina. Olha que coisa boa, saúde e cura para as doenças, né? O lado positivo do avanço científico. Então, a engenharia genética é uma técnica, né, que com o avanço da ciência, o lado positivo, né, nós podemos prevenir doenças por meio do mapeamento genético. A gente pode diagnosticar doenças antes que elas apareçam, e isso é muito bom, né, para a qualidade de vida para as pessoas. Olha que bom o avanço da ciência. Gente, a questão dos alimentos transgênicos, isso gerou polêmica. Sabia que os alimentos transgênicos, eles foram produzidos, a técnica da transgenia, tinha a boa intenção inicial de melhorar o potencial nutritivo dos alimentos e as técnicas na agricultura. Olha só, vamos resolver o problema da fome no mundo. Olha que legal, um mundo onde não há pessoas que passam fome, uma necessidade vital do ser humano. Mas olha o lado negativo, ó, o bem e o mal, tudo junto e misturado. Ó, a produção, por meio da transgenia de alimentos, acabaram as empresas comerciais, o interesse individual, particular, comercial em torno da questão, começou a produzir alimentos nocivos à saúde. Então, aí gerou a polêmica dos alimentos. Hoje os alimentos têm que ser, eles têm que ser, há uma indicação no rótulo para mostrar que aquele alimento é transgênico, exatamente porque há o perigo por meio dessa técnica científica, produzir alimentos nocivos. E a intenção inicial era de melhorar o potencial nutritivo dos alimentos. Ó, uma outra técnica que é produto da engenharia genética eu posso escolher o sexo do meu filho. Olha só que legal, mas isso pode virar um capricho, né, um modismo. Que, gente, lembra, na nossa cultura judaico-cristã, a vida é dada por Deus. Então, Deus dá um filho. E, por meio da técnica, eu posso escolher o sexo do meu filho. Então, isso pode virar um problema comportamental, pode banalizar a questão da vida. Por isso que é uma questão ética. E outra, vejam essa palavra, eugenia. Eugenia é meio que o melhoramento genético de seres humanos. Gente, isso é um perigo. O primeiro regime político autoritário que tentou produzir eugenia foram os nazistas, que achavam que existia uma raça humana superior, e eles, por meio de... Eles avançaram muito, o regime nazista avançou muito nessa técnica de... Eles faziam experimentos, em história, pesquisa na internet, tem documentários sobre isso. Então, a eugenia pode ser até um problema ideológico, da gente querer produzir, reproduzir, recriar um ser humano melhorado geneticamente. É uma questão ética, porque a vida na nossa tradição está nos desígnios e nos mistérios divinos, né? E por meio da ciência, a gente tem essa possibilidade de recriar a vida. E um outro problema, olha só,
Através do mapeamento genético, a gente pode melhorar, trazer a cura das doenças antes que elas se manifestem, mas há um perigo disso. Por exemplo, e se as empresas comerciais tiverem acesso ao seu DNA e elas começarem a selecionar pessoas mais saudáveis, digamos assim, recusar numa vaga de emprego uma pessoa que tem uma predisposição genética a desenvolver uma doença? Então a gente vai começar a selecionar pessoas. Há um problema social, por isso que é uma questão ética e é um desafio. Vamos avançar? A questão da eutanásia, vamos entrar agora na questão da eutanásia e do aborto. Eutanásia, porque é uma questão filosófica, metafísica, de quando começa e quando termina a vida. E por ser uma questão metafísica, depois da crise da razão de Kant, né, quando Kant mostrou que a razão conhece as coisas, o mundo material, decodifica o mundo material, a metafísica ficou, não temos resposta para isso. Mas geralmente o Conselho Nacional de Ética Médica do Brasil é multidisciplinar, reúne profissionais de várias disciplinas. Aqueles profissionais que têm uma visão mais cientificista, biologicista, o pessoal da ciência, e os filósofos têm muito a contribuir, né? Porque é uma questão filosófica. Com relação à eutanásia, tem um filme, gente, Menina de Ouro. É um filme da década de 90, é um filme muito interessante que trata isso. É a história de uma moça, uma atleta, que ela começa a brilhar, ela é do boxe, ela começa a brilhar e quando ela está no auge da carreira, ela sofre um acidente, que ela vai lutar com a sua adversária, a sua adversária, usando meios antiéticos, acaba provocando um acidente nela e ela fica em estado vegetativo no hospital, ela não consegue, a vida dela não tem mais sentido. Aí entra a questão da eutanásia, porque ela quer que o técnico dela, o cara que ajudou ela durante toda a carreira, façam nela a eutanásia. A eutanásia é uma técnica que a pessoa quer, não há mais sentido para a vida por questões biológicas. Gente, a questão é muito ampla. Pessoas que já estão em estado vegetativo, a vida não tem mais sentido, está só um corpo material ali sobrevivendo através de aparelho, e essa pessoa poderia ser induzida à morte, por uma morte não dolosa, por meio de medicamentos. Então, mas isso é uma questão ética. Temos o direito de tirar a vida. Uma questão ética. O filme traz muito essa questão. Assista o filme e reflita sobre isso, desenvolva a sua própria visão sobre isso. Vamos falar sobre aborto? O aborto também, né, gente, é uma questão que eu tenho o direito de tirar a vida, aí é mais polêmico. Ética são regras e normas coletivas baseadas em valores morais, não é isso? Os valores morais determinam o código social. As regras. No entanto, os valores morais mudam. Um exemplo disso. No Código Penal de 1940, ele amenizava, atenuava crimes contra a mulher. O adultério, por exemplo, ele era amenizado como crime passional. A sociedade pensava que o homem podia lavar a honra com sangue, digamos assim. Então, as penas não eram muito severas. Hoje em dia, o crime contra a mulher é feminicídio. O feminicídio é hediondo, o cara cumpre todo no fechado, é crime hediondo. Então, o feminicídio mostra uma mudança social. E como há uma mudança social, a legislação acompanha. Então, a ética, as regras sociais acompanham a mudança nos valores morais. Então, eu coloquei aqui a emancipação feminina, né? Com a emancipação feminina, a mulher no mercado de trabalho, como é que fica? A questão do aborto. Na tradição, a maternidade, olha a imagem, a Virgem Maria e o menino Jesus. Na nossa tradição judaico-cristã, lembra, né? Através da mulher veio o pecado ao mundo e através da mulher a salvação. A mãe, a Virgem Maria e o menino Jesus, é a esperança de salvação. A maternidade é sagrada, né? E isso vem de uma tradição em que a mulher tinha um lugar na sociedade, que hoje mudou com a emancipação feminina. Porque a questão é o seguinte, voltando aqui na relação mãe e filho, o que é o ser? Há um único ser ou há dois seres? Por exemplo, se o feto ele é só um composto biológico que é parte do corpo da mulher, então cabe à mulher que decide sobre o seu próprio corpo. Ela pode muito bem tirar aquele composto biológico, ainda não é uma criança. Essa é uma visão. Agora a outra visão, aquele feto não é um composto biológico, ele já é uma criança em potencial. E cabe à sociedade assegurar o direito dessa criança de nascer.
Gente, porque a questão da maternidade, ela envolve uma questão filosófica do ser. A relação entre mãe e filho é um ser ou dois seres. No caso, é um ser, é a mãe, a criança é parte do corpo da mãe. A criança é só um composto biológico que pode ser descartado de acordo com o interesse da mãe. Nesse sentido, o direito prevalece o direito da mulher. É uma visão de mundo, é uma questão filosófica, uma linha de pensamento. Agora, há uma outra visão, ó. A criança, ela ainda não é uma criança, mas ela tem o potencial de ser um ser humano, porque a gente ainda não sabe quando começa a vida. É aos 3 meses, é aos 5, é aos 9, quando nasce, quando começa a desenvolver a consciência. Então é uma questão filosófica. E aí, nesse caso, a legislação ou dá o direito à criança de nascer, a sociedade tem que preservar o direito dessa criança, independente do interesse da mãe, ou o direito da mulher. Eu trouxe a imagem do Supremo Tribunal Federal, que está legislando casos particulares, porque a nossa legislação não avançou, dada a nossa cultura judaico-cristã, mas a questão é, em casos de risco de vida para a mãe, em casos de crianças anencéfalas, de má formação, que ela vai ter uma vida vegetativa, é uma questão filosófica, reflitam sobre isso, ou em casos de estupro, onde aquela criança foi concebida sem a vontade da mãe. É uma questão ética. E aí, a resposta vamos conseguir na sociedade, né? Para finalizar, eu trouxe uma proposta de redação. Gente, como os temas de bioética, eles geralmente envolvem posições muito extremistas, ou uma visão muito biologicista, cientificista de um lado, que é uma linha mais materialista, ou uma visão muito religiosa, um debate muito acalorado do outro, vamos seguir a linha aristotélica, é um conselho para vocês na redação. Eu trouxe uma atividade que é subjetiva, é para você pensar, desenvolver a reflexão e a escrita, onde você vai escolher um tema de bioética, por exemplo, eutanásia. Aí, o meu conselho, vamos trabalhar a redação nessa atividade. Você apresenta o lado positivo e o lado negativo e fecha com uma proposta equilibrada, para você treinar, pegar um tema polêmico, as meninas vão falar sobre aborto, eutanásia, escolha um tema polêmico e desenvolva um texto dissertativo onde você não defende uma posição extremista. Você mostra os dois lados e fecha com uma postura equilibrada, buscando o meio termo. Valeu, gente! Acessem a nossa plataforma Eduque, onde você terá acesso a essa aula e outras aulas.